Fala de Valdemar da Costa Neto aponta erro ao condenar Lula? Bem, Luciana, minha boa tarde, Caio, boa tarde. A fala de Valdemar de Costa Neto tem várias características. Obviamente é uma fala de defesa ao presidente Jair Bolsonaro. Mas ele mostra claramente algo que acho que cada vez está mais presente na constatação que os brasileiros e as brasileiras hoje fazem. Ou seja, houve abusos inaceitáveis na Lava Jato, abusos que ensejaram nulidades do processo e que, ao acontecerem, implicaram num desserviço ao combate à corrupção. Por quê? Porque se efetivamente não tivesse havido a parcialidade, a indução de provas, tudo aquilo que as mensagens do Intercept demonstram e ainda outras situações que estão colocadas, efetivamente os verdadeiros corruptos poderiam ter sido apenados e aqueles que não tiveram prova de corrupção teriam sido absolvidos. Não, misturou-se tudo. Naquela técnica do PowerPoint, de tudo se confundir, onde era importante as convicções e não as provas, e o resultado foi realmente desastroso. Então, não há dúvida nenhuma, acho que ninguém pode dizer que não cometeram abusos os membros da Lava Jato, particularmente Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Quero, porém, observar que a condenação de Dallagnol, que levou à perda do mandato, não tem a ver com estas situações. Tem a ver com uma situação jurisprudencial do TSE, que já sacramentada afirmava uma interpretação ampliativa da lei da ficha limpa e entendeu que houve uma fraude à lei no momento em que ele pede a exoneração do seu cargo no Ministério Público para ser candidato, justamente porque estava claro que ele seria apenado pelos abusos. Então, são situações diferentes. Agora, é impossível, acho que hoje, de tudo que foi colocado, alguém dizer não, Deltan Dallagnol não cometeu abusos, não, Sérgio Moro não cometeu abusos. Os abusos são evidentes, são claros, indiscutíveis e até o Valdemar da Costa Neto, presidente do partido Jair Bolsonaro, assim o reconhece. Muito bem, Caio Coppola, a fala de Valdemar da Costa Neto aponta erro ao condenar Lula? Eu queria só retomar aqui um pouco a fala dele, Ele diz o seguinte: tudo que o Deltan e o Sérgio Moro fizeram foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Só sei que eles estão pagando por causa do excesso, que mais cedo o Zé Eduardo utilizou a expressão abuso. Então, excesso, abuso. Olha, excesso só se foi excesso de combate à corrupção, que, convenhamos, é um tema muito sensível ao senhor Valdemar da Costa Neto. G1, novembro de 2012. STF define pena de Valdemar Costa Neto. 7 anos e 10 meses. O deputado foi condenado no processo do Mensalão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os ministros também determinaram o pagamento de R$1 milhão. Na época do escândalo do Mensalão, Costa Neto era presidente e deputado do PL. Ele foi acusado de ter recebido dinheiro em troca de apoio no Congresso ao governo do ex-presidente Lula da Silva. E segundo a notícia, vejam só, a defesa de Valdemar Costa Neto pediu a redução da pena, ou seja, não é de hoje que o senhor Valdemar enxerga esses excessos numa aplicação mais rigorosa da lei. Então vamos falar aí de alguns excessos da Lava Jato. Vamos falar dos resultados da operação só na primeira instância, só na vara de Curitiba, segundo o Ministério Público Federal. 79 operações, 179 ações penais, 174 condenados em primeira e segunda instância, 163 mandados de prisão temporária, 132 mandados de prisão preventiva, 35 ações de improbidade administrativa, 553 réus denunciados, 4 bilhões e 300 milhões de reais em valores devolvidos aos cofres públicos, corruptos, devolvendo o dinheiro ao povo, à União, às estatais. 14 bilhões e 700 milhões de reais no total de valores previstos de recuperação. Portanto, parafraseando aí um dos investigados, processados e condenados pela Operação Lava Jato, nunca antes na história desse país tantos corruptos e tantos corruptores poderosos foram presos. E por que isso? Porque eles assaltaram o Brasil e roubaram, aqui para usar a expressão do Valdemar Costa Neto, em excesso, na casa de dezenas de bilhões de reais. E aqui, se me permite estender um pouquinho, Zé, de novo, você colocou que a Lava Jato abusava da lei. E eu já trouxe aqui o levantamento do Grupo Folha sobre as sentenças proferidas na 13ª Vara lá de Curitiba. Apenas 5% das sentenças foram reformadas para absolver o réu que tinha sido condenado na primeira instância.
Aí, por outro lado, 3% das sentenças foram reformadas para condenar o réu que tinha sido absolvido na 13ª vara, na primeira instância, supostamente do juiz parcial. Né? Mas a maior parte das sentenças modificadas pelos desembargadores, mais de 1/4 delas, foram alteradas para aumentar a pena dos condenados em primeira instância. Então, o que a gente mostra aqui são índices de conformidade nas decisões da primeira vara, da 13ª vara, da primeira instância, com o segundo grau, com o tribunal colegiado e mais para frente também com o STJ. É uma conformidade muito maior do que a média nacional. O Zé pode, inclusive, atestar isso. E das 69 sentenças que foram mantidas intactas, ou seja, sem nenhuma reforma pelo TRF4, 27 eram absolvições. Muita gente não fala isso. O Sérgio Moro deu 2 sentenças em relação ao processo Lula da Silva, uma absolvição e uma condenação. Então, a verdade é que assim, não existia muito argumento material para reverter as decisões da primeira instância, tanto que todos os recursos, os habeas corpus, né, impetrados aí, pedidos pelos réus, eram sempre indeferidos, tanto no STJ como também no STF. Então, diante da força-tarefa, qual foi a reação do sistema? Simplesmente mudou a regra do jogo, alterou-se jurisprudência processual, mudou-se o entendimento sobre competência de foro, que foi a razão precípua, né, da anulação das ações penais do atual presidente Lula da Silva, e no Legislativo foram aprovadas leis muito mais favoráveis aos condenados. Então a gente está falando, no âmbito jurisprudencial, principalmente, em possibilidade de prisão exclusivamente decorrente de julgamento em segunda instância. A gente está falando mudanças nas regras de prisão preventiva. A gente está falando de mudanças nas regras da delação premiada. Um combate como houve na época da Operação Lava Jato seria absolutamente impossível nos dias de hoje. Então, para mim, esse foi o excesso. Né? O Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol não estão pagando pelos excessos do poder judiciário, eles estão pagando pelo excesso de combate à corrupção, que é um crime, entre aspas, que a política nacional parece que não vai perdoar tão cedo. Zé Eduardo. Olha, em primeiro lugar, eu vou até numa situação paradoxal aqui. Valdemar da Costa Neto é o presidente do PL, partido Jair Bolsonaro, partido com o qual eu não tenho a mínima concordância. Mas eu não posso concordar com as colocações que Caio faz, tentando atingir a fala de Valdemar Pereira Neto hoje pelo seu passado, que ele já cumpriu pena, Caio, me desculpe. Se ele já cumpriu pena, ele já está absolutamente frente à sociedade, liberto de qualquer situação para que você fique imputando peixes ao Valdemar. Claro, ou seja, repito, ele é de direita, eu não tenho nenhuma situação que me levaria a política a defendê-lo, mas eu quero defender o Estado de Direito. Não é justo com uma pessoa que cumpriu pena que eu fique permanentemente atingindo a sua imagem, tentando desqualificar do presente uma pena que ele cumpriu no passado. Eu acho isso absolutamente incorreto, isso foge às dimensões do direito penal e do Estado de Direito. Segundo lugar, acho também, agora sim, uma análise da tua fala. É incrível você não reconhecer que houve abuso na Lava Jato. Eu não vi nenhuma palavra sua sobre os abusos, nenhuma, absolutamente nenhuma. E é incrível, porque isso é indiscutível hoje. Me parece difícil, embora tudo possa ser discutido, mas é claro, seja do Intercept o que revelou, seja a parcialidade, seja o PowerPoint, seja tudo aquilo que foi colocado e revelado nos julgamentos ao longo do tempo, mostram abusos evidentes e gritantes. E você, todavia, não reconhece isso. Acho curioso. Terceiro ponto, não houve mudança de lei na segunda instância, Caio, por favor. Houve uma mudança de interpretação por 2 vezes no Supremo Tribunal Federal. A Constituição é a mesma, Caio, não é mudança de lei. Mudar a decisão judicial não é mudança de lei, me desculpe, você é um jurista. Né? A Constituição é rígida, ela tinha o mesmo texto. O Supremo entendia que não podia ter o cumprimento de pena definitiva em segunda instância. Aí o Supremo mudou de opinião. A lei permaneceu a mesma, a Constituição permaneceu a mesma. Depois o Supremo mudou de novo a regra. Onde está a mudança da legislativa que beneficia os fracos nesse ponto? Não tem, Caio, por favor. Terceiro ponto, as regras de suspensão do Código de Processo Penal nunca foram mudadas e foram elas que anularam as decisões de Sérgio Moro. Então não vamos tampar o sol com a peneira. O que aconteceu é que, quando eu estou na primeira instância, eu reúno provas e o juiz de segunda não colhe provas. Não colhe provas. Ele olha o que foi colhido. As instâncias superiores também.
Quando depois se descobre o arbítrio na colheita de provas, eu começo então a atacar tudo aquilo que nos autos parecia claro. Quando eu percebo que lá embaixo o juiz disse, este eu investigo, este eu não investigo, quando se percebe que lá embaixo o juiz diz, eu vou prender este para ele confessar, e aí eu vou dizer o que ele tem que dizer, senão eu não faço a delação. Quando isso começa a ficar claro, é óbvio que se começa a ver os autos de outra forma, Caio. Ou seja, vocês um juiz da segunda instância, eu se for juiz da segunda instância, eu pego as provas pré-constituídas e afirmadas. Eu vou valorá-las. Vou mandar, talvez, converter em diligência uma ou outra, mas eu não vou ouvir as pessoas. Quem ouviu, o juiz de primeira instância. Agora, se ele não ouviu as pessoas porque quis induzir a erro a formação da verdade nos autos, é aí que está o arbítrio, é aí que está a suspeição, é aí que está a parcialidade. Foi o que se detectou. Mas essa estatística que você dá da Folha de São Paulo, eu não sei qual é a data, mas todas as sentenças depois foram anuladas, Caio, inclusive pelo STJ. Não digo todas, perdão. A maior parte. Quando se descobre a verdade dos fatos, tudo começa a ser colocado em pratos limpos. E esse é o descrédito de Sérgio Moro. Eu acho que é legítimo as pessoas terem os heróis que quiserem para fazerem as suas venerações. Então, se alguém quer ter o Sérgio Moro como herói para venerar, que absolutamente o faça. Agora, dizer que não praticou abuso, que é um santo intocado, por favor, a realidade mostra exatamente o oposto. Caio Coppola, você tem aí a data dessa estatística do jornal Folha de São Paulo? Tenho, peraí, só... Tá, você pode Eu levando. posso localizar e falar, levantamento de 2019 do UOL e da Folha de São Muito Paulo. obrigado, 2019. Nós estamos em 2023, Caio. Por favor. Sim, Zé, Caio. a partir do entendimento, do novo entendimento do STF, né, que determinou a anulação das ações penais, as ações mudaram. Mas isso decorrente do quê? Dos ministros indicados politicamente do Supremo Tribunal Federal, como é do feitio da Suprema Corte. Agora, vamos falar sobre provas, porque aqui os seus dois pesos e duas medidas saltam aos olhos. Você fala tanto em Estado de Direito, na importância da prova, e você fica jogando aqui para a nossa audiência aquelas mensagens criminosas divulgadas pelo Intercept, que você sabe muito bem, até porque os próprios ministros do STF reconheceram que elas não constituem prova para determinar a suspeição de Sérgio Moro. Eles fizeram algum outro tipo de malabarismo retórico ou ginástica mental para chegar a essa conclusão. Mas as provas não poderiam ser inseridas no processo porque elas foram obtidas de forma criminosa. Então, isso é dispositivo, inclusive, constitucional e do processo penal. Então, essas provas não podem ser admitidas como essas falsas provas não podem ser admitidas no processo e também não deveriam ser colocadas aqui no debate como se elas verdadeiras fossem. Porque não é isso que o plano jurídico determinou aqui para nós. Então, esse é um ponto. Outro ponto, eu não fiz nenhuma outra acusação ao senhor Valdemar da Costa Neto, senão ler episódios da biografia dele. E é o seguinte, o cumprimento de uma pena, Zé, ele tem o feitio de livrar as pessoas das suas responsabilidades com a justiça, mas ele não reescreve o passado. Ele não reescreve o passado mesmo. Então, quando a gente vê o que aconteceu no Brasil, o excesso de corrupção, a gente tem as falas dos ministros, que você não gosta que eu retome aqui, por isso eu tenho um prazer especial em fazê-lo. O senhor Gilmar Mendes, 2015, para o Jornal Nacional. As estatais pertencem a eles, o governo do PT. Eles é que tinham se tornado donos da Petrobras. Infelizmente para eles e felizmente para o Brasil, deu errado. Deu errado por quê? Por causa da Lava Jato. E ele fez esse comentário antes do curso do devido processo legal. Nós estamos nesse caos, a crise política, a crise econômica do governo do PT, por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje como método de governança um modelo cleptocrata. Cleptocracia, entenda-se, um Estado governado por ladrões. Agora, por que o Gilmar Mendes disse isso? De onde veio isso? Ora, dos bilhões de reais que foram retornados aos cofres públicos. Tem um relatório da Polícia Federal estimando o prejuízo só na Petrobras em 42 bilhões de reais. Você tem as obras superfaturadas, pegar Abreu e Lima para citar um exemplo, foi citada pelo Lula quando recebeu a visita do ditador Nicolás Maduro. E você tem também, você fala, o entendimento do Supremo, as decisões do Supremo são altamente controversas do ponto de vista jurídico, tanto que abriram divergência na própria Corte. O que disse o ex-ministro Marco Aurélio Mello? Ele foi peremptório, disse que Lula não foi absolvido. Apenas os processos foram anulados pelo STF a partir de uma visão equivocada referente à competência territorial. Sabe-se que a incompetência territorial é relativa, mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Lula.
Ou seja, não são fantasias da minha cabeça, são ideias aí que permeiam o debate público e são críticas pertinentes à atuação da nossa Suprema Corte, a atuação dos ministros da nossa Suprema Corte, porque eu não quero ser acusado de atacar instituições. Mas só para arrematar, Marco Aurélio disse, como ex-juiz, eu não poderia jamais votar em alguém que foi presidente durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos e que foi condenado em 4 processos por delito contra a administração pública. De novo, mesmo argumento, né? Não é a anulação da ação penal que apaga o passado. Não é a prescrição do crime que extingue o fato. Agora, realmente, a gente pode imaginar que tanto Valdemar da Costa Neto quanto Lula da Silva estão numa situação equivalente de, aspas, não dever mais nada à justiça formalmente.